Estamos no estado do Amazonas e o programa de hoje vai levar você para a floresta, numa de suas ilhas. Vamos caminhar sob um intenso calor, enfrentando uma umidade que molha o corpo e pega o turista desprevenido. Logo na chegada, uma aula sobre geomorfologia para a gente entender melhor esse nosso Brasil. E vamos nós! Então, há 15 milhões de anos não existia esse tipo de solo aqui. Na verdade, era rochas no fundo, porque era mar, tudo era água salgada aqui. Então, quando as montanhas dos Andes ocorreu simultaneamente, o solo foi elevado, assim como também muitas criaturas de água salgada que estão lá congeladas. Tá mostrando aqui que tem alguns minerais, o quartzo no meio tem aqui, se você olhar de perto, vocês vão ver, né, a constituição, olha, tem um pouquinho aqui. Vocês vão ver um pouquinho como um brilhozinho, é um quartzo, tem a mica, tem outros minerais no meio. Então, a formação do solo, ela é basicamente por formação de montanhas que com o tempo foram lavadas para completar esse solo aqui. Por isso o rio tem essa coloração de lama, né? E essa formação de ilha, por exemplo, ela tem só metade, porque ela está erodindo, vocês viram a erosão acontecendo ali. Em alguns locais, algumas ilhas desaparecem por completo quando são lavadas. Esse arroz que eu mostrei para vocês aqui, uma delas, arroz selvagem, que são outras que elas resistem à água, e elas também soltam a raiz e ficam flutuando na água, né? A erosão aqui, ela chega a mudar o canal do rio completamente. Você vê a formação da água, com a cor de lama, porque ela vem corroendo, ou seja, carregando o solo, tá? Então todos os rios, especialmente o rio Amazonas, é o mais que tem a velocidade maior, ele tem a formação dele constante acontecendo, tá? Por isso que às vezes é difícil você dizer o canal do rio, por exemplo, quando os navegadores, os navios passam aí, tem que ter um marcador, porque você não sabe qual é, porque aqui no fundo, nós não temos um fundo direto, eles são várias declinações, falhas geológicas, tem pontos que chegam até 180 metros de profundidade, e tem pontos que apenas a 15, 20, 30 metros. Vamos sentir, apenas sentir, o que é caminhar pela selva. Sentir, apenas sentir. Vem do meu coração, minha fantasia é meu boi. Minha emoção vem do meu coração, minha fantasia é meu boi. Uma das experiências de você caminhar aqui por essas matas é você conhecer a Giovana. Olha, um bicho preguiça. Olha como é que ela se acopla. Alô, Giovana! Tudo bem? Tudo bem com você? É um filhotinho. Muito gracinha. Olha, tem que viver isso, tem que vir pra sentir. Não, menino! Ele é menor. Quantos anos? Quanto tempo? Ela tem só 2 meses? E a mãe? O que come? Folha. Folha? Que tipo de folha? De momento. De quê? É aquela folhinha. Só come folha? E vive o dia inteiro assim, abraçado, presa. Os turistas adoram. Vamos conhecer o Amazonas e sua gente. Vamos entender por que as pessoas vivem em palafitas, que são construções fincadas sobre paus que as protegem das enchentes. A necessidade de construí-las tipo palafita é porque todos os anos elas inundam. Então isso é normal, que a água cubra o solo é normal. Essa ilha aqui onde nós estamos chama-se Ilha do Careiro, que por sinal eu moro nela. Só que eu moro do outro lado. Se nós fôssemos caminhando aqui, para rodear e chegar até minha casa, levaria mais ou menos umas 6 horas. Para rodear essa ilha inteira caminhando, levaria mais ou menos uns 2 dias, sem parar, tá? Para ver se estabelecer o tamanho. E essa ilha inteira inunda.
inteira. Agora em 2012, por exemplo, não sobrou um grão de terra seca. Então a água normalmente ela vai inundar e vai seguir até aqui. Como vocês veem, está um pouco mais escuro. Essa é a marca que ela geralmente chega aqui, no máximo aqui. Mas esse ano ela veio até aqui, foi o nível máximo. Então o que a gente faz quando a água sobe e ultrapassa o nível máximo, entra no assoalho? Bem, a princípio a gente tem que entender que leva 6 meses, como eu já expliquei, subindo. Então não te pega de surpresa, tá? Não é amanhecer o dia tudo no fundo, não. A gente tem tempo de preparar madeira e construir um segundo assoalho dentro, em cima do que já existe. Pra subir tudo. E aí a gente sobe tudo que tem, aí a gente sobe de nível nesse caso, né? Aí a gente chama disso de maromba. Maromba é o nome da construção que a gente faz para colocar tudo em cima, tá? Espera a água baixar, depois que o rio volta ao normal a gente lava, porque fica muita terra. Pra vocês terem uma ideia, a gente passa a mão assim, ó, aí fica limpo, né? Sem terra. Pode deixar lá, que daqui a 2 minutos vai estar totalmente cheio de barro novamente. Você tem que tirar quando seca, primeiro você tem que tirar com enxada, com pá, para poder, entendeu? Depois lavar. É muita terra, toda a terra que o Solimões carrega. E nessa época é muito comum a gente ter jacaré e cobra entrando em casa. Sem falar em aranha. Por quê? Porque está tudo inundado. Então as cobras vão procurar um lugar que eles possam subir. E aí eventualmente elas sobem na casa. Então no telhado é muito comum a gente vê-las enroladinhas lá no canto. Sucuris e principalmente uma que a gente chama aqui de jararaca d'água, que é da família da Bothrops. É venenosa, perigosa. Mas a mais comum mesmo é sucuri. E sucuri não é venenosa, então o perigo é menor. E jacaré também. Então esses são os perigos da inundação. Depois que seca, a vida volta ao normal. Por que a gente continua aqui? Porque quando inunda, renova o solo. Então depois que secou, esse solo está rico novamente, pronto para plantio. E essa água baixar, isso é quanto tempo? São de dezembro a junho, o rio está subindo. Em março isso aqui já vai estar alagado. Abril, maio, eventualmente quando chega a inundar a casa, já é no mês de maio para junho. Então vai passar maio, junho, julho, em agosto já vai estar seco novamente. Ou seja, só inunda quando está no final da enchente já, do pico mesmo, porque a casa é alta. Floresta adentro e encharcados de suor, encontramos logo na entrada o cacau, depois a seringueira, que conta a história deste lugar. Já não existia mais escravidão na década de 80, de 1880. E, aliás, o Amazonas foi o primeiro estado do Brasil a libertar os escravos, a abolir a escravatura, tá? 10 de julho de 86. Então, os índios não queriam trabalhar porque não precisavam e os barões precisavam de mão de obra. Durante essa época, o Ceará estava enfrentando uma seca muito grande. Então o que eles fizeram? Foram para o Ceará prometendo para eles que eles viriam para cá e trabalhariam por um ano e ficariam ricos. Porque de fato, a Amazônia era o segundo maior produto interno bruto do Brasil. O Manaus era considerada Paris dos trópicos. Tudo era muito bonito, muito chique, era chamada Belle Époque. Então os cearenses vieram na esperança de trabalhar pouco e ganhar muito. Chegaram aqui, a realidade foi outra. Dentro da selva, eles tinham que trabalhar a partir de 2 da madrugada até as 6 da manhã, extraindo a seringa. À noite. Alguém imagina por quê? Por quê? Por causa do calor. Por causa do calor. Tá sentindo calor? Nossa. Muito. Como é que era feito o processo? A partir de 2 horas, como eu já disse, o trabalhador seguia pelo caminho que é chamado Estrada de Seringueiro, que era mais ou menos dessa largura como vocês estão vendo, e limpa dessa forma. Até mais limpa do que isso. Por quê? Porque era totalmente escuro. Apenas com uma poronga, que é uma espécie de lamparina na cabeça, é para poder ficar com as mãos livres e ali poder sangrar, né? E caminhar nela limpa, porque assim ele poderia ver se tivesse uma cobra, algum escorpião ou outra coisa. Cortava-se uma árvore no máximo 30 centímetros de comprimento do talho, não muito profunda, para não matar a árvore. No final do corte, um copo, uma árvore.
No total eram sangradas cerca de 200 árvores. Agora imagina sangrar cerca de 200 árvores numa noite, num caminho em que elas não são plantadas. É uma aqui, às vezes uma outra ali, outra lá. E assim às vezes passava mais tempo caminhada. Um copo desse era capaz de encher dependendo da árvore. Porque existem várias espécies de seringueira. Vários tipos de seringueira e algumas são como as vacas holandesas, dão mais. Outras são as nossas vacas pé dura, que não dá quase nada. Depois, a partir de 6 horas quando terminava, ia em casa, fazia um cafezinho lá no tapiri. Tapiri é como a gente chamou a choupana, né? A barraca. E ali ia para o tapiri de defumação, que era feito uma espécie de vulcão pequeno, né? Do formato de um vulcão. Colocava-se fogo, madeira fofa, né? Madeira com pouca densidade para gerar bastante fumaça. E toda essa fumaça e calor que ia saindo por aqui ia aquecer essa seiva que era colocada dentro de um pedacinho de uma vara que é chamado de melador, e assim girava. O calor endurecia e a fumaça curava, ou seja, a fumaça fazia com que ela ficasse defumada e assim não estragasse, porque existem bactérias que se proliferam nela. Daí o chamado processo de vulcanização, porque parecia com um vulcão. Né? E eles já vendem ela já nesse rolo, né? Nesse rolo. Isso, terminava de fazer uma pela, como era chamada. Por que pela? Porque era feito em camadas como se fossem camadas de pele, uma em cima da outra. E daí surge a teoria de que o futebol nasceu na Amazônia. Ah, pelado. Porque já existia uma prática de um esporte aqui entre os índios feito, que era utilizada uma bola feita de seringa. Mas ela era feita com a cabeça, só se jogava com a cabeça, não se jogava com os pés. Tá? E ali, por isso se chamava de pelada, porque era feita com uma pela, que é essa bola. Né? Então essa bola, que chegava a 50 quilos, ela estava no ponto de ser entregue pelo seringueiro ao coronel, e aí o coronel exportava essa seringa. Atenção máxima! Atenção máxima! De repente, mais do que repente, eis o que surge de dentro da mata. Levamos um susto. Então, o que? Olha o tronco dessa árvore. Olha, gigante. Essa é a samaúma. E aqui as árvores, elas não têm uma raiz muito profunda. Você, quando quer se equilibrar, o que você faz? Você abre os seus pés. A natureza é exatamente assim, sábia. Ela cresceu bastante para os lados para ter firmeza. Muito legal. Espera na luz do luar, és garantido o clamor desse povo, que explode no peito emoção no cantar. É evidente que caminhar na selva, andar no meio dessa mata, exige alguns cuidados. Sapato fechado, uma calça comprida, repelente. Eles aconselham mangas compridas também. E atenção onde caminha. Esse é o habitat de cobras, de aranha, de escorpião. Nós estávamos caminhando, de repente vieram uns bois de dentro da mata, de repente. Isso assusta, mas turista adora. Olha o silêncio. Olha que força, que poder tem a natureza. Atenção máxima, mas é bacana. O meu boi vem chegando na arena. Olha que curioso. Isso aqui é como uma cortiça, tá vendo? Os ribeirinhos utilizam essa madeira, essa planta, para protegerem-se
contra os jacarés. Na hora que o jacaré vem, principalmente na época da cheia, a água sobe muito, as casas, vocês viram, elas são palafitas. Então, quando a água sobe, o jacaré fica ali na porta de casa. Para eles se protegerem, eles pegam essa madeira, que parece mesmo uma cortiça, enfia na boca do jacaré. Aí ele morde e não abre mais. Estão salvos. Imponente e absolutamente linda, a Vitória Régia não é apenas uma atração para o turista no Amazonas, mas parte do equilíbrio e sabedoria da Mãe Natureza. Vitória Régia foi descoberta por Hermann Schomburg. Hermann Schomburg era um botânico alemão. Vocês lembram da história de Nova York, né? Que era um território holandês dentro dos Estados Unidos, que era um território quase que 100% britânico. Então houveram muitos conflitos lá, até que a Inglaterra fez um tratado com a Holanda, dando um pedaço do que era Guiana, né, para a Holanda, em troca de Nova York. Olha a troca. Aí, para demarcar o que passou a ser Suriname, ela contratou o Hermann Schomburg. E ele veio na década de final do século XIX, para demarcar essa região e também, como ele era botânico, para catalogar as espécies de plantas que existiam aqui. Dentre muitas espécies, ele se apaixonou pela Vitória Régia. Porque o que ela tem de interessante é que ela é uma... Primeiro, ela é um tubérculo, certo? Ele vai nascer no fundo do rio e dali ele vai enviar algumas raízes. Essas raízes individuais, umas vão se tornar as folhas, que vão abrir, e até do momento em que ela abre até o momento em que ela morre, vai levar cerca de 6 meses. E a outra raiz vai se tornar uma flor. Só que essa flor, ela é noturna. Então ela só vai abrir à noite, a partir das 5, às vezes 6 ou 7 horas da noite. O que acontece? Na primeira noite ela vai abrir branca. Na segunda noite ela vai abrir cor-de-rosa. E na terceira noite ela vai ficar lilás. E a partir daí ela já não fecha mais. Não abre mais. Até rimou, né? Ah, não, ela não fecha mais. Não fecha mais. Então, na primeira noite, ela tem um cheiro muito agradável, como aquele botão que vocês estão vendo lá no centro, né? Ela tem um cheiro muito agradável e esse cheiro vai atrair os besouros e outros insetos que vão entrar nela e vão... Ela está aberta, vão começar a comer o néctar. Quando a manhã chega, ela vai fechar e ela vai manter esse besouro dentro dela. Tá? Esse besouro vai passar o dia todo e na próxima noite, quando ela abrir, ela já abre cor-de-rosa, já não tem cheiro bom e não tem néctar mais. Ele vai voar procurando uma outra branca. O que ele não sabe é que na primeira noite ela é feminina, ela tem gametas. E na segunda noite ela é masculina, ela tem pólen. Então quando ele voa, ele está com o corpo dele todo cheio de pólen grudado. E ele vai procurar uma outra branca e vai fazer a cross-polinização das flores. Então essa é uma estratégia que ela tem para poder se reproduzir. Se ela não fizer isso, ela não vai conseguir, porque ela só é feminina numa noite e depois masculina na outra. Ela não tem como cruzar. Sendo assim, ele viu tudo isso, achou muito interessante e tal. Aí ele catalogou, dentre outras plantas, e ele deu o nome de Vitória, em homenagem à Rainha Vitória, que ele contratou, amazônica, porque é da região amazônica. O nome latino, que é o nome científico das plantas, é Vitória amazônica. Daí ele pegou essa planta, levou para Adelaide, que fica na Austrália, o primeiro lugar para o qual ele levou, Adelaide, e depois ele levou para a Inglaterra, em Kew Garden. Na Inglaterra também até hoje se pode encontrar as Vitórias Régias, certo? E ela pode chegar, dependendo do local, até 2,20 metros de diâmetro. Aqui no Amazonas ela não cresce tanto, lá na Guiana ela cresce mais. O peso que ela aguenta, até mais ou menos uns 3, 4 quilos ela aguenta em cima dela, se for bem distribuído. Por isso é muito comum a gente ver jacaré em cima dela, pegando sol, né, pegando aquele bronzeado e tal, para ficar bonito. Ao rubro do rubor do meu amor,
brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha cor. Vermelho, a cor do meu batuque tem. Essa árvore aqui é chamada de mulateiro e ela o tempo todo fica renovando, ó. É um peeling natural, ela fica renovando a pele dela, por isso a gente diz que é a árvore da juventude. A Natura tem uma linha de cosméticos com várias essências da Amazônia, inclusive creme de mulateiro. Vermelho, vermelhaço, vermelhusco, vermelhante, vermelhão. O velho comunista se aliançou. Milton, qual é a reação que uma pessoa tem que ter quando encontra uma cobra no caminho? Bem, a primeira reação é ficar parado, certo? Porque os animais eles só atacam por dois motivos, na grande maioria. Atacam para se defender ou por alimento. Costumo dizer que o único animal que ataca por um terceiro motivo é o homem, que ataca por prazer, mata por prazer. As cobras, elas não enxergam bem, elas não têm um olfato igual ao nosso, tanto que elas precisam colocar a língua para fora para capturar os elementos, trazer para as papilas gustativas que ficam aqui dentro para poder identificar o cheiro. E elas não têm uma boa audição. Então elas têm mais motivo de ter medo da gente do que a gente ter medo delas. O que acontece é que se você está se movimentando, ela consegue localizar você mais fácil. Se você está parado, principalmente se for durante o dia, por causa do calor, de tudo, ela não consegue definir o que é você ou o que é uma árvore que está recebendo a luz do sol. Tá? Porque isso explica o porquê as cobras são mais ativas à noite, procurando comida. Porque à noite o ambiente está mais frio e os eventuais animais que ela vai ver como se fosse um termostato, infravermelho, ela vai ver o calor, né? Então é isso que ela vai seguir. Então se a gente fica parado, a gente não oferece ameaça, não está se movimentando, nós não somos parte da dieta nem da anaconda, da sucuri, que é a maior que existe, nem dela, tá? Poucos são os relatos de pessoas atacadas por sucuri. E as pessoas que foram atacadas por sucuri foi porque eventualmente machucaram ela ou elas estavam próximo ao ninho, coisas assim, para se defender. E então elas vão passar, é normal, já passou por mim várias vezes. Quando eu era criança, eu costumava carregar madeira, porque os meus pais trabalhavam tirando madeira de itaúba para fazer barco. E às vezes eu estava criança com aquela tábua imensa na cabeça, não ia dar tempo de eu arriar, porque uma vez que a gente levantava, precisava de um apoio para levantar, para arriar precisava de um outro apoio, ou seja, levantava num local e arriava no outro, senão ia complicar. Então já teve várias vezes que eu estava carregando a tábua aqui no meio do caminho e via a cobra. Aí eu ficava parado, ela vinha e passava, já teve vezes ela passar por cima do meu pé, e a gente anda descalço no mato, né? Passou por cima do pé e foi embora, entendeu? Então a melhor atitude da pessoa é ficar parado, porque isso vai confundi-la, certo? E na medida que você vai se afastando, procure fazer isso de forma bem lenta, de forma que não ofereça ameaça para ela. Se você faz um movimento brusco, ela vai entender que você está atacando. Aí ela vai atacar você. Então você vai lentamente se afastando. Isso vai... A ideologia do folclore é vermelho.